O bate-papo de hoje no podcast da Abraço é sobre a osteogênese imperfeita, também chamada ossos de vidro ou ossos de cristal. A gente vai conversar com o diretor científico da Abraço, o Dr. Bruno Ferraz, que já participou do podcast, e a gente vai falar mais sobre essa patologia. O Dr. Bruno é diretor científico da Abraço, ele é também diretor do Departamento de Endocrinologia Básica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e fez doutorado na área de endocrinologia na Universidade de Londres, no período de 2007 a 2011. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco, porque esse nome ossos de vidro ou ossos de cristal para definir a osteogênese imperfeita. Bom, Wagner, para mim é um prazer estar com vocês de novo, agradeço muito o convite para participar. Essa doença, a osteogênese imperfeita, é uma doença que a gente conhece há bastante tempo, pela apresentação clínica dela. Então, ela tem uma característica que os indivíduos nascem com uma fragilidade grande do osso. Então, desde cedo na vida, na maioria dos casos, desde a infância, os indivíduos que têm essa doença apresentam múltiplas fraturas. É bastante variável o número de fratura. Tem gente que vai ter uma ou duas fraturas, tem gente que vai ter 10 a 20 fraturas, mas a gente tem também pessoas que têm centenas de fraturas na vida. Por conta dessa fragilidade tão marcada e dessas múltiplas fraturas, principalmente na época da infância, ela ganhou esse nome das doenças dos ossos de vidro, indicando que seriam ossos facilmente quebráveis e que tinham uma característica, né, de pouca elasticidade neles. Então foi daí que veio esse nome histórico. E é curioso que, apesar de ser uma doença conhecida há muito tempo, né, a gente já figurou em filmes, por exemplo, a gente só está entendendo realmente a causa, né, genética dessa doença de alguns anos para cá. Então, isso que vem mudando nela. Doutor Bruno, quando a gente faz uma pesquisa sobre o assunto na internet, tem muito material, a gente encontra dados de que ela é uma doença bastante rara, né? Ela é uma doença que envolve uma em cada 20 mil pessoas e ela está no protocolo das chamadas doenças raras. É isso mesmo? É isso mesmo, ela é considerada uma doença rara. Eu acho que, assim, dentre as doenças raras, né, essa é uma definição numérica do que é doença rara ou não, eu acho que a osteogênese imperfeita, ou AI, como a gente chama, é uma das menos raras, porque ela é, dentro das raras, mais comum. Ela não é tão rara como algumas outras doenças genéticas que a gente conhece. Mas eu acho que é correto considerar rara, sim. O que talvez mude é, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, muitos casos onde a gente avalia uma criança com osteogênese e acaba descobrindo que a mãe, que a avó tinham osteogênese, formas leves, e passaram a vida inteira sem diagnóstico. Então, talvez um dia, que se a gente conseguir fazer uma análise genética melhor das pessoas, ela se mostre não tão rara assim. Doutor Bruno, no universo lá da Abraço e nos protocolos clínicos que vocês seguem e que vocês trabalham, sobre os quais vocês se debruçam, existe uma espécie de um mantra. Toda e qualquer intervenção clínica deve ser feita para evitar a fratura, para conter a fratura. E a questão é que muitas vezes as pessoas só descobrem que tem osteoporose quando aparece uma fratura. No caso da osteogênese imperfeita, essa analogia é possível? É quando há uma sequência de fraturas, ainda que de fraturas de pequena gravidade, que se suspeita de algo, doutor Bruno? Eu acho que é uma analogia que dá para fazer, sim. É importante a gente, né, diferenciar bem osteoporose comum da osteogênese imperfeita, né? Se a gente pensar num espectro de fragilidade óssea, de ossos que quebram, acho que numa ponta está a osteoporose, que é uma doença muito comum, onde as fraturas têm uma morbidade, mas em número são menos fraturas que acontecem na vida do indivíduo, e na outra ponta a gente tem a osteogênese, onde esses indivíduos podem ter muitas fraturas, né? Aqui é difícil os indivíduos pensarem em osteogênese quando a primeira fratura acontece na infância. Em geral, esse diagnóstico é feito depois de 2 a 3 fraturas, e depende muito também da experiência do ortopedista, de que a pessoa que trata a fratura na criança já ter visto casos de osteogênese, levantar essa bola, ou também da onde a pessoa mora, se está num grande centro que tem condição de uma investigação melhor. Mas o que é diferente aqui é que o diagnóstico às vezes demora um pouco, né? A gente tem muitos pacientes que na infância demoram alguns anos para se obter um diagnóstico mais preciso, e é diferente da osteoporose, onde a gente tem tratamentos que comprovadamente diminuem as fraturas. Na osteogênese a gente tem tratamentos com o intuito de diminuir a fratura
cuja eficácia nesse aspecto, diminuição de fratura, ainda é duvidosa. Algumas séries apontam que diminuem sim, outras não. Então, a osteogênese imperfeita é como se fosse um saco de gato. A gente tem várias causas genéticas diferentes dando um mesmo quadro clínico, e por isso elas são agrupadas assim. Mas se a gente for dividir de acordo com as causas genéticas, talvez a gente precisasse de um tratamento específico para cada causa. E é esse ponto que a gente espera chegar com o avanço do diagnóstico e com o avanço da pesquisa. Doutor Bruno, o senhor falou agora há pouco que muitas vezes vocês descobrem quadros de osteogênese imperfeita, a doença conhecida popularmente como ossos de vidro, quando uma criança aparece no consultório com uma fratura ou com uma sequência de fraturas, e aí vocês descobrem que a mãe também tinha, que a avó também tinha, e que isso foi uma herança genética. O que se pode fazer em busca dessa, aspas, herança genética no sentido da prevenção? A primeira coisa a fazer é pensar no resto da família e ver se alguém tem alguma coisa parecida. Fratura na infância não é uma coisa rara, né? A gente, por exemplo, fratura de antebraço, ela é até bastante comum. A gente se preocupa na infância quando acontece uma fratura de osso mais significativo, por exemplo, uma fratura de fêmur na infância é sempre preocupante, mas se for de outros ossos, como por exemplo o antebraço, em geral, a primeira você trata a fratura só e não pensa em nenhuma causa misteriosa por trás. Na segunda você já começa a pensar que pode ter alguma coisa. E isso é uma coisa que, quando você está tentando tirar a história da família, ajuda, né? Sempre que a criança, então, teve muitas fraturas, você vai perguntar se alguém na família já teve fraturas, como foram essas fraturas, né? E tentando pensar em todas as gerações. Do ponto de vista conceitual, doutor Bruno, tem a explicação de que a causa da osteogênese passa pela deficiência na produção do colágeno do tipo 1, é isso? É isso para a maioria do caso. Então, foi isso que mudou, digamos, mais ou menos de 2006, 2008 para cá, né? Então, a doença ficou muito conhecida na década de 80 e 90 como uma doença do colágeno, onde a gente teria congenitamente, desde o nosso nascimento, as pessoas acometidas teriam, elas produziriam um colágeno ou numa quantidade menor, ou de uma qualidade um pouco pior, um colágeno menos resistente. E isso faria com que elas tivessem essas múltiplas fraturas no decorrer da vida. Hoje a gente entende que mais ou menos 85% dos casos são por causa desse problema no colágeno. Mas os outros 15% que têm uma história clínica muito parecida de fraturas na infância, tem outras causas. Então foi isso que realmente mudou no campo, né? E fazer essa distinção, se é do colágeno ou não, você precisa ainda de um teste genético que é consideravelmente avançado, né? Só desde mais ou menos 2015 que no nosso meio a gente começou a ter um outro tipo de sequenciamento, que é o sequenciamento paralelo em larga escala, ou sequenciamento de painel de genes. Aí a gente consegue fazer essa distinção adequadamente. E com isso saber exatamente que doença que a pessoa tem. Bom, o senhor tem uma explicação aí sobre a questão do colágeno do tipo 1, mas a gente tem também, doutor Bruno, a gente gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo e para quem está nos acompanhando e para quem está, de certa forma, interessado no assunto, que uma das intercorrências da osteogênese pode ser o surgimento de quadros de osteoporose bastante acentuados. A falta de colágeno, ela afetaria não apenas os ossos, mas também a pele e os vasos sanguíneos. E essas análises de DNA mostram que alguns pacientes não apresentam mutações nos genes responsáveis pela produção de colágeno. Era isso que o senhor se referia há pouco? É isso. Esses tipos que são por acometimento do colágeno, então esses indivíduos produzem um colágeno diferente ou em menor quantidade, é muito comum ter essa questão que você comentou da elasticidade da pele. E aí é o contrário, é uma pele mais elástica. Então são pessoas que notam que quando elas puxam a pele, assim como se fosse dar um beliscão, vem mais pele. Ou então que elas tinham uma capacidade de flexão muito grande, elas tinham ligamentos mais frouxos, tá? Raras vezes isso dá alguma consequência clínica importante. Então, as pessoas às vezes percebem isso e acham que é e é de fato uma característica delas, mas isso não traz grandes problemas para a saúde, tá? Os outros subtipos, que não são por defeitos do colágeno, aí dependendo de que gene está acometido,
podem ter peculiaridades e acometer uma característica ou outra da saúde. Por exemplo, alguns pacientes têm acometimento cardíaco, então, né, as válvulas do coração que regulam a passagem do sangue pelo coração também podem ficar um pouco mais frouxas, e isso dá repercussões clínicas. Em algumas pessoas, isso é até relativamente comum, pode acontecer com envelhecimento, perda auditiva. Eu acho que a causa mais comum que a maioria dos médicos vê na vida quando vê pacientes com osteogênese é ainda dos defeitos do colágeno, porque esses defeitos são transmitidos de uma forma que a gente chama de autossômica dominante. Ou seja, né, para todos os nossos genes, a gente tem duas cópias, uma que a gente herdou do nosso pai e uma que a gente herdou da nossa mãe. Nesse tipo de doença, basta uma cópia estar alterada que eu já manifesto a doença, tá? Existe um outro modelo de transmissão genética que a gente chama de recessiva, onde eu preciso as duas cópias estarem alteradas. Nesse caso, como basta uma, eu espero que na família toda geração tenha um indivíduo acometido, e com isso a doença acaba se tornando relativamente, né, dentro desse universo de doença rara, mais comum. Doutor Bruno, quais são os sintomas dessa osteogênese e quantos tipos dela são catalogados ou investigados pela ciência? O principal sintoma de longe é fragilidade óssea, né? São fraturas que começam cedo na vida, algumas ao nascimento, algumas intraútero, mas a maioria delas na infância, na primeira infância ou na adolescência. Então, as fraturas que se repetem, e fraturas com mínimos traumas, assim, encostou numa mesa e quebra, né? Então, são fraturas de fragilidade mesmo. Esse é o principal sintoma. Junto com isso, pode ter a esclera azulada, a parte do branco do olho mais azul, e isso, nas famílias, é bem nítido, né? Os pais olham e falam assim, olha, eu tenho 2 filhos que têm a esclera mais azul assim, os 2 têm fratura, e eu tenho um outro filho que tem uma esclera bem branquinha e não fratura nunca, então essas características de fato vão juntas. Então, a fragilidade do osso, a esclera azulada, a perda auditiva evolutiva, a possibilidade de manifestações cardiovasculares, como eu comentei, e outras que a gente vem agora tentando documentar melhor, como, por exemplo, uma predisposição um pouco maior à pedra nos rins, isso é uma coisa que a gente está estudando aqui no HC agora, uma tendência a ganhar peso na idade adulta, e isso é uma coisa bem preocupante, porque muitas vezes esses indivíduos ficam com limitações de mobilidade por conta da fragilidade do osso, das deformidades, e isso acaba levando eles a ter uma dificuldade em gastar energia e acaba ganhando peso, e isso, por sua vez, prejudica o osso, então é um ciclo vicioso também que a gente tenta interromper. Alguns deles têm baixa estatura, então, pelo acometimento do osso, pelas deformidades, eles acabam ficando com uma estatura abaixo daquela prevista, mas em geral as manifestações são dessa natureza. Até a última contagem a gente tinha 18 subtipos de osteogênese imperfeita. Por isso que clinicamente é muito difícil diferenciar que tipo a pessoa tem, porque existe um sobrepujamento de causas bastante intenso e com a mesma manifestação clínica. Essas formas do colágeno, elas respondem a mais ou menos 85% dos casos, né? Na nossa corte aqui no HC, que a gente teve um estudo recente sobre isso, foi até menos, foi 70% dos pacientes, talvez porque aqui a gente acumule mais casos raros, então as formas mais raras acabam vindo. Doutor Bruno, de que forma se trata a osteogênese imperfeita ou ossos de vidro? Como tratá-lo? A principal parte do tratamento é reduzir as fraturas, tratar as fraturas e garantir mobilidade, independência aos indivíduos acometidos. Então, isso, né, o papel do ortopedista, do fisiatra, do fisioterapeuta no tratamento dessas pessoas, no tratamento da fratura e na reabilitação, é de longe o mais importante, tá? O nosso papel como clínico no tratamento ainda é um papel de suporte limitado. Então, não existe um remédio específico que trate ou cure a osteogênese imperfeita. Os tratamentos medicamentosos que a gente tem o intuito de aumentar a quantidade de osso e, com isso, proporcionar uma resistência óssea um pouco maior e tentar diminuir o número de fraturas. Mas a efetividade desses tratamentos clínicos ainda é bastante debatida. Então, eu acho que a principal mensagem tem que ser de sempre reduzir as fraturas e sempre se esforçar para ter reabilitação e condicionamento físico. É muito importante que as pessoas acometidas por osteogênese tenham músculos bons, porque esses músculos vão ajudar o osso na tarefa,
vão ajudar a ter mais resistência, vão ajudar a ter um desempenho funcional muito melhor. Depois de um tempo, se a fratura não é adequadamente tratada, ela consolida, digamos assim, numa posição errada. E isso, com o passar de muitos anos, leva a um prejuízo de desempenho funcional, e o indivíduo acaba tendo deformidades que incapacitam, quando se tivesse tido um tratamento ortopédico de reabilitação melhor, mais cedo na vida, teria um desempenho funcional muito melhor. Quer dizer, o sistema muscular, a estrutura muscular, ela acaba funcionando como uma espécie de um invólucro de proteção do osso. É isso aí, né? A gente, para todo mundo vale isso, né? Na osteoporose é a mesma coisa. Ter músculo bom significa ter uma solicitação do osso e fazer um osso novo e de melhor qualidade. Na osteogênese especial, a gente vê que, além disso, a musculatura desenvolvida ajuda a proteger o osso e ajuda a alinhar o osso. Então, a reabilitação é muito importante. E como, né, muitas vezes os indivíduos ficam muito tempo acamados ou são cadeirantes, precisa ter um esforço ativo em desenvolver músculo, porque senão acaba tendo uma hipotrofia dos músculos, eles ficam menos desenvolvidos e isso acaba agravando a doença. Ô, doutor, vocês trabalham no sentido de buscar esse diagnóstico prioritariamente na infância? A vantagem de saber na infância é poder prever a forma que a doença vai evoluir e identificar pessoas na família que tenham formas menos graves para vigiar elas também. Hoje, né, no dia de hoje, a gente infelizmente ainda não tem um tratamento que mude de fato a evolução da doença, tratamento medicamentoso, baseado no tipo que ela tem. A esperança que eu tenho, que a gente tem, é que nos próximos anos, fazer o diagnóstico mais cedo também signifique poder tratar de uma maneira mais efetiva mais cedo, né? Mas é uma coisa importante de referir famílias com osteogênese, nem todo mundo manifesta da mesma forma. Então, às vezes, um indivíduo da família tem uma forma bem grave, outros têm uma forma leve. Então, reconhecer dentro de uma família uma pessoa que tem osteogênese significa também poder diagnosticar outros que estão sem saber e talvez sem um melhor cuidado, porque como qualquer doença do osso, a gente vai se preocupar com a ingestão de cálcio, a gente vai se preocupar com a exposição solar para a produção de vitamina D, e a pessoa saber então que tem isso, ajuda ela também a se proteger dessa forma, mudando seu estilo de vida. O senhor citou há pouco, doutor, que a osteogênese imperfeita, há registro de fraturas intrauterinas, ou seja, mesmo quando a mãe está grávida, a criança pode sofrer alguma fratura. E esse já seria um primeiro indicativo. É isso? É isso. É frequente nas formas graves que no ultrassom obstétrico já se perceba que houve fratura intrauterina, ou que no parto aconteça uma fratura. Nas formas mais graves, essa história é relativamente frequente. Então, é possível fazer o diagnóstico pré-natal dessa condição. O que não está provado é se saber tão cedo muda o tratamento. Então, tem pessoas, né, especialistas com experiência em tratamento muito precoce e uma impressão de melhor evolução, mas isso não está super bem demonstrado em estudos científicos, não. Para onde que a ciência caminha no sentido de mapear e de avançar no tratamento da osteogênese imperfeita? O que a gente quer é, um dia, que todo paciente com osteogênese ou com fragilidade óssea da infância tenha um diagnóstico genético e que, baseado nesse diagnóstico, eu consiga ter um tratamento específico para aquela situação. Então, se eu identifiquei que um paciente A, um indivíduo A, tem um defeito no colágeno, eu vou ter um tratamento específico para colágeno. O indivíduo B tem uma alteração, digamos, em um outro gene, o WNT1, que é uma causa, eu vou ter um tratamento específico para isso, tá? Eu acho que a gente está longe disso. Já se investiga há algum tempo a possibilidade de terapia gênica em modelos animais. O resultado até agora ainda é desanimador. Então, o que eu acho que vai acontecer no meio do caminho é ter fármacos específicos para cada via de sinalização acometida que vão ser usados de uma forma preferencial. Então, por exemplo, né, alguns indivíduos com osteogênese têm alterações numa via de sinalização, que é a via Wnt-beta-catenina, e a gente tem hoje um remédio desenvolvido para osteoporose que atua exatamente nessa via. Então, talvez, daqui a algum tempo, se eu identificar que uma pessoa com osteogênese tem essa alteração, eu posso usar esse remédio e ela vai ter um ganho muito melhor do que se eu usasse um remédio, digamos, mais generalista, pensando em fragilidade óssea como um todo. Então, eu acho que o que eu quero daqui a 10 anos é ter pelo menos um fármaco
para cada subtipo. Mas, idealmente, a gente teria uma maneira de reverter, né, uma terapia gênica mesmo, uma maneira de tratamento genético para reverter essa alteração que está presente em todas as células do corpo do indivíduo, em todas as células do osso do indivíduo. E, por isso, a dificuldade em fazer um tratamento dessa natureza. E quão possível é que daqui a 10 anos a gente tenha esse protocolo de pelo menos um fármaco, de um medicamento para cada subtipo dos 18 existentes? Quão possível é isso à luz da ciência internacional no estudo e no mapeamento dessa osteogênese imperfeita? Eu acho que é bem possível, Wagner. Eu me lembro de um congresso em 2018, onde o Brandon Lee, que é um especialista de Houston, que estuda muito osteogênese, já falava, olha, se você tem defeitos nesses genes aqui, talvez seja mais favorável começar o tratamento com bisfosfonato. Se você tem defeitos nesse grupo de gene aqui, você talvez busque usar uma droga que mexa com angiogênese ou com formação vascular no osso. Então, começa a se delinear isso. Eu acho que tem uma grande vantagem que cada vez mais existem drogas, medicamentos disponíveis, medicamentos para doenças raras ou para câncer, que você possa achar uma nova proposta de uso, muito parecido com o que as pessoas tentaram fazer agora com o coronavírus, né? Várias drogas que eram conhecidas para tratar outras coisas, tentou-se estudar elas naquele contexto de coronavírus e achar mais uma indicação. Eu acho que isso é possível nos próximos 10 anos, buscando drogas de via de sinalização bem específica. Então, né, passa por a gente conhecer melhor a causa genética da doença, e aí a gente consegue imaginar que aquela droga lá que é usada para uma condição que não tem nada a ver com osteogênese, talvez funcione aqui. É importante a pesquisa avançar e é importante a gente também ter dados nossos do Brasil, né? Uma coisa que a gente descobriu nesse estudo nosso no HC, que foi o primeiro estudo que de forma sistemática mesmo olhou a causa da osteogênese no nosso meio, é que a distribuição das causas genéticas aqui é diferente de outros países, né? Então, essa é uma coisa que está aparecendo muito em medicina agora, né? A nossa diversidade tem um impacto também em tratamento. Então, quase tudo que a gente faz em termos de tratamento em medicina é baseado em estudos feitos em países ricos com gente branca. Essa é a verdade, né? E nem sempre eles vão funcionar em pessoas de ancestralidade tão misturada como a nossa. Então, nesse nosso estudo de osteogênese, a gente descobriu que as causas de osteogênese aqui eram diferentes dos Estados Unidos, eram diferentes da Europa, eram diferentes da China, que eram diferentes da Malásia. Cada país tem um jeito. Então, saber como é a doença aqui no nosso meio também vai ajudar a gente a ter possibilidades de tratamento específica para os nossos pacientes. Em relação à osteogênese imperfeita, a gente consegue falar em que cidades, em que regiões ela é mais frequente no Brasil, por quê, quais são os fatores ambientais que preponderam e que, de alguma forma, acentuam esse mapeamento, ou esse mapeamento dependeria de um crivo mais detalhado do próprio SUS? Como é que é isso, doutor? Infelizmente, a gente não tem esse mapeamento adequado, Wagner. Esse é um ponto super importante que você tocou, né? E o que acontece é, ainda os dados que a gente tem de casos dessa doença, de prevalência, são baseados nos dados que chegam nos grandes centros. Então, a gente tem centros de referência para tratamento de osteogênese, que costumam drenar esses pacientes, e a gente sabe da ocorrência da doença baseada na experiência desses centros. Mas não existe um dado populacional brasileiro, nem de distribuição geográfica, nem tentando, como você muito bem colocou, né, atrelar a fatores ambientais, locais, fatores dietéticos que mudem. Uma coisa que a gente percebeu nesse nosso trabalho aqui no HC é que muitos pacientes tinham uma história de consanguinidade, né? Então, eram famílias onde havia tido casamentos consanguíneos, casamentos entre primos, casamentos entre familiares. E a gente notou que isso é uma característica comum no Brasil, e até isso é pouco documentado, mas a gente foi atrás de outros artigos, né? É uma característica comum de lugares mais remotos no Brasil. Então, não tanto por fatores culturais, como acontece em outros lugares do mundo, mas sim por fatores geográficos, de comunidades que são muito isoladas. As pessoas acabam formando famílias ali dentro, e isso às vezes aumenta a chance de doenças genéticas. Mas nem isso bem mapeado a gente tem para saber se isso influencia de alguma forma o aparecimento da doença. A impressão que eu tenho é que certamente consanguinidade é um fator, pensando nas formas mais raras, então naqueles 15%, mas que para a forma do colágeno não parece ter uma diferença muito grande. Como essas alterações acontecem, né, todas as nossas células, conforme elas se dividem, a gente pode ter alterações genéticas que surgem, e algumas o nosso organismo consegue consertar,
outras não. Então, eu acho que a forma mais comum da osteogênese, relacionada aos defeitos do colágeno, deve acontecer de uma maneira igual, digamos, num país como o nosso, que tem um território imenso. Talvez o que mude é que, em algumas situações, se a pessoa tem um resto da saúde óssea excelente, uma boa ingestão de cálcio, boa atividade física, boa exposição solar, a doença apareça menos. E numa situação onde a pessoa tem uma saúde óssea global mais frágil, a doença apareça mais. Talvez esse seja um raciocínio, mas a gente, infelizmente, não tem dado sólido, não. E é bom lembrar, né, doutor Bruno, para a gente encaminhar já para o encerramento, que os protocolos clínicos, eles sempre levam em conta um conjunto de fatores, e não apenas um fator isoladamente. Então, é muito difícil se triar, se é mais difícil, por exemplo, tratar uma garota com osteogênese imperfeita com 7 anos, ou um adolescente com 14, ou uma mulher de 30, ou o marido dela com 40, ou uma senhora de 55, ou um senhor de 60, porque vocês dependeriam de fatores clínicos conjunturais que precisam ser examinados para fazer toda essa análise, né? Verdade. E esse é um ponto importante, né? A maioria das evidências que a gente tem do benefício de tratamento com bisfosfonato, que é o que a gente mais faz, é com tratamento na infância. Então, na infância, a gente costuma ver um ganho de massa óssea nos 3 anos iniciais de tratamento, acompanhado talvez de uma redução de fratura, mas na idade adulta, praticamente não tem estudo. Então, né, é muito comum com a osteogênese que a maioria das fraturas aconteçam até a puberdade e depois da puberdade o ritmo de fratura diminui. Isso é uma regra quase para todas as doenças esqueléticas, né? O acometimento das doenças esqueléticas congênitas é sempre maior na infância, porque é o período que o osso mais se desenvolve, onde é mais importante ter um potencial genético bom para o osso para que ele desenvolva da melhor forma. Geralmente, a maioria dos pacientes, mesmo sem tratamento, depois da puberdade, então a partir da adolescência em diante, tem um número de fraturas muito reduzido, o que é muito reconfortante de transmitir aos pacientes, explicando, olha, eu sei que você está sofrendo agora com muitas fraturas, mas a minha expectativa é que depois dos 18 anos você quase não vai ter fratura nenhuma. Né? Isso é uma coisa positiva que acontece, mas o lado negativo disso é se essas pessoas voltam a fraturar com 30 anos, a gente não tem muito estudo mostrando que qualquer tratamento funcione. Então é um desafio ainda, né? E o desafio principal nesse sentido é assegurar a qualidade de vida depois da fratura, né? Exatamente, exatamente. E essa eu acho que é a mensagem mais importante, Wagner, né? Assim, tem que tratar as fraturas quando elas acontecem na infância, tem que reduzir, né? Reduzir é o termo técnico para realinhar o osso, tem que realinhar o osso a cada fratura, tem que ter um suporte de terapia ocupacional, de fisioterapia. O tratamento é, de fato, multiprofissional, porque só dessa forma você garante o melhor desempenho funcional possível para a idade adulta. Bacana, doutor Bruno. Muito obrigado pelo bate-papo. Conversamos com o doutor Bruno Ferraz, diretor científico da Abraço. Ele é líder do grupo de pesquisa da Divisão de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É diretor científico da Abraço e fez o doutorado na Universidade de Londres na área de endocrinologia. Doutor Bruno, um abração para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço para todos.